E aí, meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Pois é, né? Um ano muito estranho. E dentro dessa estranheza toda do ano, nós temos eleições municipais batendo às nossas portas. Pois é, fim de semana agora começou de fato as campanhas. E aqui em Porto Alegre não é diferente. Aqui em Porto Alegre talvez tenhamos a eleição municipal mais acirrada da história. Mas o que nós temos de tão louco esse ano? Pois é, nós temos a questão da pandemia que não estava, digamos que, nem orçamentária e nem nos planos de organização de ninguém, de nenhum governante em nenhum lugar do mundo, mas ela chegou, e ela não chegou de mansinho, ela chegou como uma onda, como um tsunami, arrastando a economia, arrastando a saúde, arrastando a nossa segurança e arrastando sobretudo a nossa vida cotidiana, tudo que nós tínhamos na plenitude palpável do dia a dia se foi por água abaixo e no seu lugar apareceu um grande mar de incertezas. E é exatamente nesse cenário da pandemia que nós temos as eleições municipais para 2020. E o que nós temos em Porto Alegre? Nós temos muitos candidatos, alguns candidatos muito experientes. Nós temos pelo campo da direita, por exemplo, uma direita que quase vai ao centro. Nós temos candidatos importantes e conhecidos, como por exemplo, nós temos o Sebastião Melo, nós temos o próprio prefeito atual, Nelson Marquesan, e nós temos também um candidato que está entre a direita e o centro, mas sempre foi do campo da esquerda e ele meio que andou para a direita, que é o José Fortunati. Também temos candidatos menos importantes e que não farão tanto votos, como por exemplo Walter Nagelstein, que não terá tanto voto, um candidato também que defende a política bolsonarista, e nós já vamos falar sobre isso. Por outro lado, nós temos do campo da esquerda, o campo progressista, que vem muito forte, né? Primeiramente, pareceu que teríamos uma super coalizão da esquerda com PSOL, PT, PCdoB, PCB, PSTU, e no final foi se diluindo e acabou gerando boas alianças na esquerda, podemos dizer. Nós temos no campo da esquerda uma candidata que vem muito forte, e eu poderia já apostar com vocês que ela já está no segundo turno, que é a Manuela Dávila. A Manuela Dávila já está no segundo turno. Por quê? Porque o PT nunca faz menos do que 30% dos votos em Porto Alegre. E não fará nessa eleição, realmente não fará. Então podemos acreditar, a Manuela Dávila já está no segundo turno e já aparece muito bem nas pesquisas. A primeira pesquisa com 21% das intenções de votos, o que nem começou a campanha ainda e o PT nem usou ainda o seu poderio de partido grande, partido importante da cidade para dialogar com a comunidade. Provavelmente a Manuela Dávila não terminará o primeiro turno com menos de 30%, isso é uma aposta. Depois nós temos a Fernanda Melchiona, que parecia que iria ter uma chapa junto com a Manuela, no final acabou não acontecendo e creio que por aclamação muitas pessoas votaram na Melchiona durante muitos anos para deputada e também para vereadora. A Fernanda Melchiona, que já foi a vereadora mais votada, uma pessoa muito querida no campo da esquerda e que as pessoas têm muita credibilidade na pessoa da Fernanda Melchiona. Isso, e vai ser muito importante a Fernanda Melchiona nessas eleições também. Temos também o candidato Júlio Flores no campo da esquerda, um candidato também muito tradicional do PSTU, né? E a eleição fica baseada nisso. Também temos outros candidatos, como Rodrigo Maroni, que é um candidato que vem na pauta dos animais também, que é uma pauta diferente da cidade, algo que também a cidade tem uma necessidade de discussão e traz toda essa discussão. E nesse meio, assim como Montserrat, que também é do PV, que é um candidato interessante, que fala de meio ambiente, que fala de ecologia, que fala de coisas que também são muito relevantes. Nós temos talvez uma eleição mais plural de todas e muito interessante. O que nós temos de estranho é que a direita fazia muitos anos está dividida entre pelo menos 3 candidatos fortes que polarizarão votos. E o mais cômico é que talvez os 3 juntos não cheguem nos votos da Manuela, que deve chegar com 30% no primeiro turno. Isso faz com que num segundo turno se possa chegar no segundo turno um candidato com 13, 14%. Isso pode acontecer, e isso pode acontecer qualquer surpresa. Isso pode acontecer de aparecer, por exemplo, uma candidata que eu não citei, a Juliana Brizola,
que também é do campo da esquerda e que na primeira pesquisa não apareceu bem, mas vem com uma força importante porque está alicerçada ao Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, e é um projeto que vem ganhando espaço, sobretudo nas camadas da periferia, que a periferia começa a identificar nesse projeto do Ciro Gomes um projeto relevante para o Brasil, que possa trazer também a reindustrialização, que possa trazer o país numa base tecnológica e científica, que é um projeto muito interessante e que abarca muito mais as necessidades do povo pobre e que interessa muito mais do que às vezes temas identitários que são mais convencionais na esquerda, como o PSOL e a própria Manuela Dávila. Então acredito que a Juliana, ela também é uma candidata que pode subir muito. E o interessante é que, como está muito dividido e muito polarizado, a gente poderá ter um segundo turno com um candidato fazendo 30% e o segundo lugar com 13, 14, estando num segundo turno. Essa é a minha aposta. A cidade tem muitos assuntos para serem discutidos. A cidade tem o assunto como tem a questão da Carris, tem a questão dos cobradores, que é muito importante. A cidade passou pelos momentos, esses últimos anos, também de baixo nível de conserto do solo, né? Conserto das ruas, não foi tão, digamos que não foi tão renovado assim o asfalto como havia sido no governo anterior do José Fortunati, que agora é candidato de novo, não foi. E o Marquesan deixou muito a desejar como governo. Né? O Marquesan, que no início da pandemia se mostrou corajoso, vamos fechar tudo, mas que no final acaba saindo o mais do mesmo. Né? Marquesan, que também recebe o apoio da ala da direita, que nós já vamos falar nessa divisão. A cidade tem muita coisa para discutir, a cidade tem uma carência de esportes, a cidade tem uma carência cultural. A cultura da cidade ainda é dividido entre os que podem e os que não podem, com editais que favorecem sobrenomes e não torna plural a cidade, e nós temos muitos assuntos para discutir. Nós temos a questão da periferia excluída, nós temos a questão do IPTU. Enfim, a cidade requer muita coisa. A questão do empreendimento, da cidade baixa, do quarto distrito, da geração de empregos. Muitos assuntos que devem ser discutidos. E para isso nós vamos fazer um bate-papo com alguns candidatos que começamos domingo já com a Fernanda Melchiona, deputada do PSOL, Fernanda Melchiona, e nós vamos conversar sobre algumas dessas coisas e também muito sobre cultura. Aqui no nosso canal TV Clandestina estão todos convidados. O fato é que a eleição se divide em dois temas e hoje eu vou pincelar e logo jogarei mais assuntos, né, durante a semana com mais vídeos sobre isso. Estão divididos muito claramente hoje o panorama das eleições. Tu tem candidatos que estão à direita e que estão apoiando a ala do presidente da República. E aí tu encontra Melo, que talvez, na minha opinião, seja o candidato mais forte da ala da direita. Tu tem o próprio Marquesan, que embora seja de um partido que faz oposição por causa do João Dória, né, ele é tucano, ele também é da ala da direita. E tu tens também, além do Nagelsmann, que felizmente não tem nenhuma chance, tu tem também o Fortunati, que é do PTB, que é do Roberto Jefferson, né, que é de uma ala que também dá sustentação e suporte ao governo do Bolsonaro. Por outro lado, nós temos pessoas que contestam esse governo. E aí nós começamos essa contestação que começa desde o Rodrigo Maroni, pela Fernanda Melchiona, pela Manuela, pelo Júlio Flores e pela Juliana Brizola. A esquerda com as suas características. A esquerda que vai levantar muito a bandeira de que devemos combater o nazifascismo, que devemos combater a direita, o entreguismo, as questões ambientais, sobretudo na região do Pantanal e da Amazônia, que o governo federal tem feito uma gestão desastrosa. E tudo isso será colocado na mesa de discussão das eleições. Claro, além do governo Leite também, com todos os seus problemas. O fato é que o país, para o ano que vem, se espera um déficit de 1 trilhão, ou seja, o nosso serviço para o ano que vem será absolutamente comprometido. E querer ser prefeito nesse momento é saber que não há orçamento para governar e a criatividade terá que estar acima de tudo. Veremos um embate muito bom em que a direita tentará levantar suas bandeiras
e aquela papagaiada chata de anticomunismo, como se o mundo realmente fosse, né, tivesse uma preocupação com o comunismo. Do outro lado, nós vamos ter a esquerda batendo também num nazifascismo que ele também não é tão real assim, mas é um movimento de direita, um movimento que não é muito afeiçoado às coisas do país, como por exemplo as empresas públicas e muito menos o funcionalismo público, que quer transformar o país num lugar completamente livre. E a gente sabe que se tu não tem poder para emitir dinheiro como os Estados Unidos, ser completamente livre pode significar a escravidão. O fato é que a política internacional ela nos faz pensar muitas coisas. E uma das coisas que ela nos faz pensar é que agora as eleições dos Estados Unidos também traçam a direção que o mundo vai ter daqui a 4 anos. De um lado, com Donald Trump querendo industrializar o país e pensando que o Brasil pode ser o melhor lugar para comprar os produtos dessa nova industrialização. De outro, John Biden, que quer pelear, nem que seja por guerra, que é um defensor da indústria bélica que provavelmente irá para cima da Venezuela sem dó e nem piedade. Tudo isso deve ser pesado na balança e tudo isso vai ser colocado nas eleições à prefeitura. Por mais que não se fala diretamente sobre os assuntos mundiais, claro que além de tudo isso ainda tem a questão da pandemia que não acabou e não desapareceu, embora a eleição fez a gente esquecer um pouco, mas ela está viva. Tudo isso será pesado numa balança e nós vamos ver como que o eleitor se comporta. O certo é que parece, em primeiro momento, que o eleitor, sobretudo de Porto Alegre, que tem uma característica de votar mais à esquerda historicamente, embora nos últimos anos não tenha feito isso, voltará à esquerda. Vamos ver? Qual é a tua aposta para prefeito? Diz aí para nós, escreve aí, quem tu acha que será o novo prefeito de Porto Alegre? Conta para nós qual é a tua opinião, nós iremos discutir sobre isso muito mais ao longo do período. É isso aí, gente. Não esqueçam, por favor, de ajudar o canal, curtir esse canal, compartilhar com os amigos, né? Apertar o sininho, porque a partir do sininho tu vai ter novidades quando chegar mais vídeos e teremos um fim de semana recheado, domingo às 19 horas com Fernanda Melchiona e muitas atrações aqui no canal nesse fim de semana. Um abraço para todos e nos vemos.